Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Martinho de Souza Filho para fazer a leitura de texto bíblico. Provérbios 24 e 25. São também esses provérbios de Salomão, os quais transcrevam os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é descobrir as causas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, como a altura dos céus e as profundezas da terra. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 15ª sessão ordinária desta sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário, o vereador Martinho de Souza Filho, para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 16ª sessão ordinária de 23 de maio de 2017. Pedidos de providência, número 188 e 196 a 198 de 2017, da iniciativa do vereador João Adriano Schwartz. Número 193 de 2017, da iniciativa do vereador Martinho de Souza Filho. Número 194 de 2017, da iniciativa do vereador Haroldo Fibes. Número 195 de 2017, da iniciativa do vereador Adilson Mesch. Indicações. Número 94 a 99 de 2017, da iniciativa do vereador Haroldo Fibes. Número 100 de 2017, da iniciativa do vereador Adilson Mesch. Ordem do dia. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de número 10 de 2017. Altera o artigo 1º do projeto de lei de número 10 de 2017. Projeto de lei número 10 de 2017. Autoriza a concessão de atividades culturais por entidades desse município. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de número 16 de 2017. Altera o parágrafo 3º do artigo 1 do projeto de lei número 16 de 2017. Projeto de lei de número 16 de 2017. Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Equilíbrio Vital de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais. Pedido de informação parlamentar de número 12 de 2017, de iniciativa do vereador Haroldo Fibes. Pedido de informação parlamentar de número 13 de 2017, de iniciativa do vereador Adilson Mesch. Requerimento número 7 de 2017, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt. Senhores vereadores, receberam cópias do expediente do dia. Sobre a mesa, requerimento de autoria do vereador Adilson Mesch. Leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, Santa Catarina. Requerimento. Adilson Mesch, vereador com assento nesta casa, requer com fulcro no inciso 1º do artigo 141, combinado com o inciso 11º do artigo 118, ambos do regimento interno, retirado da pauta da ordem do dia o pedido de informação parlamentar de número 13 de sua autoria. Ante o exposto, é o que se requer. O requerimento está em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a pauta será alterada conforme o solicitado. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário seriedade da devida publicidade. A Escola Municipal Erwin Prade convida a todos para a edição do 20º JIP e 16º JIPinho. Você e sua família estão sendo convidados para este evento.
os 20 anos de integração. A solenidade de abertura será no o pavilhão da Escola Erwin Prade, amanhã, portanto, às 20 horas. Todos estão convidados. Informo ainda que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências número 188 e 193 a 198 de 2017 e as indicações número 94 a 100 de 2017, que foram publicadas na forma regimental e constam no expediente recebido pelos senhores vereadores. Tais proposições serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário vereador Martim de Souza Filho que faça chamados oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 7 minutos. Somente quero cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores, a todos os presentes, inclusive o pessoal do Jornal A Cidade, nosso vice-prefeito, Marcelo também aqui presente, a imprensa, né, aos internautas que nos assistem e os colaboradores dessa casa. Hoje eu quero iniciar minha fala pedindo ao líder de governo e também aos demais colegas e a todos que nos assistem. Imagine a seguinte situação. Todo final de ano, normalmente, se tem 13º e tal, né? E cada um tem um carro aqui. O carro deu problema, está com o motor ruim, está gastando óleo. Você sabe que você vai ter o 13º para poder mandar arrumar o motor do carro. Mas só tem, naquele momento, em novembro, ali só tem R$20 para colocar, para repor o óleo do carro. Né? O que você vai fazer? Você vai esperar quebrar o motor do carro ou vai gastar os R$20 e botar o óleo no carro? Líder de governo, o que você me disse? Vai colocar o óleo no carro, né? Vai gastar os R$20, vai colocar o óleo no carro para o carro não quebrar, não parar de uma vez, o prejuízo não ser maior. Pois bem, usando esse exemplo esdrúxulo, parece ser esdrúxulo realmente, né? Mas quando a gente entra, toda vez que eu entro nessa casa aqui, e na rua, ali na frente, na placa, está dizendo assim: Câmara de Timbó, a sua casa, a sua voz. Nós que somos vereadores dessa cidade, somos a voz do povo, né? Somos representantes do povo, fomos eleitos pelo povo. Pois bem, aí o pessoal vem pedir para a gente coisas pequenas, muitas vezes, mas que vão trazer um resultado enorme. Aonde eu quero chegar? Bastou chover alguns dias, quer dizer, algumas horas, desculpa, não foram nem muitos dias, foram questão de horas, para Timbó entrar em alerta em relação a enchentes. Aí, caro vereador Tucci, fizemos aquele pedido de informação acerca do desassoreamento dos rios. Se não me falha a memória, eu fiz pelo menos 2 indicações para desobstrução e limpeza de valas, uma lá na Tifa Nardelli, outra na Rua Alemanha, e até onde eu tenho conhecimento, nenhuma delas foi atendida. Mas, diante dessa pouca chuva que aconteceu aí nos últimos dias, já tinha enchente ali de novo. Os moradores que sofreram as consequências do não atendimento das suas reivindicações através dos vereadores, né? Então, assim, volto a usar esse exemplo esdrúxulo do óleo, né? Eu sei que a gente tem que pensar em projetos macros. Existe o projeto JICA ou JAICA, né? Está sendo elaborado, enfim. Eu acho que tem que realmente fazer um projeto de dimensões muito grandes, mas enquanto que esse projeto não vira realidade, vereadores, penso sinceramente, líder do governo, se puder levar isso também para o executivo, agradecer também já o vice-prefeito aqui também presente, levar para o executivo, de que se esteja atendendo esses pedidos da comunidade, fazendo essas pequenas
essas pequenas obras, né? Mas que vão trazer resultados. Não adianta nós só ficar pensando, não, a hora que nós for fazer o projeto JICA, implantar e colocar em vigor essa questão, aí vamos resolver. Tá, mas enquanto isso, lhes pergunto, enquanto isso, os moradores têm que ficar perdendo os seus bens, correndo riscos? Acho que não. Diga. Realmente, vereador Phoebes, eu estou de acordo, eu sou um dos também que estou pensando a mesma coisa, mas nós tivemos uma conversa ontem sobre isso, até foi falado sobre isso. Se não me engano, tem 2 empresas, né? 2 empresas que têm alvará para extrair areia aqui de Timbó, mas eles não vêm porque não... É 2 empresas só, então eu sei que o prefeito, o Marcelo também, eles querem, mas eles têm que ter autorização do meio ambiente, a Fátima que seja, porque essas 2 empresas têm. Acho que o Fabrício sabe também, né? As duas empresas têm, mas eles dizem que não tem, não sei, a areia não é boa, mas o prefeito executivo está querendo ver isso ali também. Nós tivemos uma conversa até sobre isso. Quem regulamenta as águas é o Departamento Nacional de Produção Mineral. As águas são posses da Marinha. Quando você trata-se de rios, eles dividem por lavras, chamam de lavras. Cada pedaço do rio, eles loteiam e as empresas que têm interesse em explorar fazem uma parceria com o Departamento Nacional de Produção Mineral e têm esse direito. Aqui em Timbó nós temos pelo menos 2 empresas, as quais eu, o vereador Chinho, o vereador Tucci, amplamente falamos sobre isso na legislatura passada e fortemente fomos atacados inclusive pelo vice-prefeito que aqui está, que acha que quem tem que fazer isso é o governo estadual apenas e não a municipalidade. Então é uma discussão que está de tempo aqui. Na época inicial, o prefeito Jorge, na época vereador, demonstrou-se favorável. A gente foi a Pomerode, trouxe fotos como foi feito lá, trouxemos todas as informações e depois ele acabou mudando um pouco de ideia, não se demonstrava mais tão favorável. A questão é que o município precisaria notificar essas empresas para que viessem e fizessem suas explorações, porque se elas têm essa lavra e não estão fazendo, elas que digam o porquê ou que se passe para outra empresa que tenha o interesse. Esteve aqui, no local onde o senhor está agora, um dos maiores geólogos do nosso país, e eu perguntei para ele da plateia, é importante fazer o desassoreamento? E a resposta foi, não só é importante, como é necessário. Então, vereador, a sua preocupação é pertinente, e sabe quanto o município gastaria para exigir dessas empresas e colocar 2 balsas, pelo menos nos rios? Nada, apenas a boa vontade. É claro que essa é a parte que cabe aos rios maiores. Os ribeirões, como por exemplo o Ribeirão da Pomeranos, por não ser trafegável ali com balsa, o município teria que fazer o que foi feito em Pomerode, aí sim um trabalho mais fortemente ligado ao meio ambiente do município, que seria um trabalho já com retroescavadeira, seria um trabalho maior. Tem toda uma situação. Mas é importante e necessário esse trabalho. Então, parabéns, vereador, por estar se envolvendo com isso. Então, fica a dica aí para o Executivo, para que comece a tomar essas medidas o quanto antes, para evitar, né, de que a população fique nessa iminência de perder seus bens a cada chuva que ocorre em Timbó. Quero também agradecer, não só criticar, mas agradecer o Poder Público pela imediata patrulhagem das ruas aqui no bairro das Nações, né? Eu verifiquei hoje que assim que parou de chover, o pessoal já colocou as máquinas e aí dando aquela aliviada nos buracos. Então, parabéns, obrigado pessoal de obras, né? Também quero agradecer as pessoas que prestigiaram a palestra sobre a reforma da Previdência na última quinta-feira. Estava aqui presente também o vereador Douglas Marchetti. Foi uma palestra sensacional, ao meu ver, porque foi ministrada por 2 pessoas de alto gabarito que trouxeram a realidade sobre a Previdência em nosso país, né? Então, um advogado doutor no assunto, doutor Hélio, e também um auditor
Então, para que uma pessoa mais imparcial do que um auditor da Receita Federal que conhece todos os números, né? Então, ele veio aqui. Quem pôde acompanhar, tenho certeza que saiu muito feliz daqui. Por fim, senhores, encaminhei um pedido de informação, o pedido número 12, 2017, que o Poder Executivo preste as informações necessárias explicando o porquê da não finalização das obras na Praça de Saúde construída junto à Associação dos Moradores do Bairro Estados, bem como apresente o projeto aprovado e que deveria ter sido cumprido pela construtora contratada até dia 25 de setembro de 2016 e, em sendo o caso, porque não está cobrando a conclusão da referida obra em relação à construtora. Justificação: para fins de fiscalização, inclusive a pedido da comunidade local, mormente porque a obra em questão custou mais de R$110 mil e, apesar de ter sido entregue à comunidade, algum tempo até hoje continua inacabada. Quero mostrar umas fotos, pedir o pessoal da comunicação aqui, por favor. Essa foto, senhores, é da Praça ali da Saúde, e eu quero realmente, né, acreditar que ninguém aprovou um projeto ou mandou fazer um projeto que, vocês podem ver, está faltando alguma coisa ali, né? Me desculpem, mas assim, alguém faz um projeto e deixa pela metade? Penso que não, acho que tem alguma coisa errada ali. Pode passar, por favor. Essa foto aí, por exemplo, né, tem as esperas ali, provavelmente, para o plantio de árvores, né? Não quero acreditar que o projeto contemple só a espera e não as árvores, né? Então, assim, fiz esse pedido de informação, acho que tem mais fotos ali, por favor, Gênia. Ali, essa foto mostra muito bem a parte da grama que está faltando ali, então, assim, não é uma questão de grande complexidade, mas assim, a gente foi contatado pela comunidade, já solicitei por várias vezes uma reunião com o prefeito, no entanto, até agora não consegui me reunir com ele, devido à agenda bastante complicada dele, mas, diante disso, coloquei no papel agora pedindo a informação e o projeto para a gente poder realmente estar fiscalizando se essa obra foi ou não cumprida pela construtora, né? Segundo a primeira foto ali, se vocês olharem, a previsão de entrega era dia 25 de setembro de 2016, nós estamos em maio. Um minuto, vereador. Por favor, acho que tem mais fotos, gente. Ali outra foto, mostrando de um outro ângulo a falta do término, parece que falta alguma coisa, não sei. Pode ser que o projeto seja isso aí mesmo, mas para fins de fiscalização acho que é interessante a gente ter essa documentação nessa casa para a gente acompanhar se foi ou não cumprido na íntegra o projeto. De mais a mais, quero convidar também a todos aí a prestigiar a festa que vai acontecer no domingo agora, no Alegria, é isso, vereador Rubão? Domingo agora, na Sociedade Alegria. Grande festa de rei e rainha. Seria isso para hoje. Obrigado. Neste momento, também eu farei uso da palavra e o farei por até 7 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, vice-presidente, estendo meu boa noite também aos demais nobres pares, cumprimento também aos nossos internautas que nos acompanham, os funcionários dessa casa, a comunidade presente aqui também, nosso vice-prefeito, as pessoas que nos acompanham, e faço uso da tribuna hoje também para estender, vereador Haroldo, também a minha preocupação a respeito do desassoreamento
da nossa cidade, haja vista, né, que tivemos aí a cerca de 100 milímetros de chuva, ficamos aí eminentes aí a uma possível enchente, né, ou alagamento que tanto nos preocupa. E em reunião ontem também com o Executivo, a gente levou essa preocupação também ao nosso Executivo, que também nos estendeu a sua preocupação também acerca do assunto, e que também é de interesse do município que isso seja feito, e que nos pediu, e que me pediu também, para que contactasse os demais pares aqui, para juntos, né, eu vou encaminhar um requerimento também, estendendo ao nosso secretário estadual de Defesa Civil também, o senhor Rodrigo Moratelli, que é o secretário hoje de Defesa Civil estadual, para que ele venha aqui nesta tribuna e nos explane também acerca de como estão as execuções do projeto JAICA, através do plano que foi o Pacto pelas Cheias, que já nos foi prometido após a enchente de 2011. Porque a gente sabe dos prejuízos que trazem uma possível enchente, ou alagamentos. A receita cai, o comércio não vende, tudo para. O município também tem seus prejuízos, até porque tem secretarias que também são atingidas por essas águas, né? Então nós temos que levar a nossa preocupação e de repente não vender ao nosso município a ideia de que isso é prerrogativa do município, porque não é, a gente sabe. O desassoreamento, ele é importante, mas o mais importante é a conclusão da abertura do encontro lá do Rio Benedito com o nosso Rio Itajaí-Açu. Se não for feito a quebra daquele canal extravasor para que a água passe, e as informações que a gente tem, que somente com aquela obra, a vazão do nosso Rio Benedito, ela passa de 400 milhões de metros cúbicos para 950 milhões de metros cúbicos. Ou seja, aí sim nós vamos ter uma real notícia boa acerca da alta das águas. Então a gente tem que cobrar, temos que chamar ele aqui, vamos fazer juntos essa moção, para que ele venha aqui nos explanar e dizer o porquê que isso ainda não foi feito. É de nosso interesse que isso seja feito. Quanto à extração de areia e um pouco do desassoreamento do rio, que o vereador Fabrício se referiu, que é prerrogativa do município a retirada dessas areias, tivemos na semana passada, ontem, a informação de que o nosso prefeito, o Jorge, se reuniu com o promotor e cobrou do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produtos Minerais, que o promotor também nos ajude a cobrar dessas empresas que têm a concessão para retirada, e o promotor se colocou à disposição para cobrar dessas empresas, para que elas o façam serviço. E aquele negócio, ou casa, ou desocupa a noiva, né? Ou eles façam o trabalho, ou desocupem, ou dê a sua desistência para que outras empresas possam explorar e retirar esse material. Então também é de interesse do Executivo que o faça esse trabalho, porque a gente sabe das perdas que todos têm com um possível alagamento ou com uma cheia no nosso município, e a gente não quer isso. Quanto às valas, vereador Rubens, temos alguma novidade? Parece que você tem alguma informação. As valas municipais. Realmente, segundo o secretário de Obras, o Darcísio Bona, toda a sua equipe, a Tomir, o último desassoreamento que foi feito foi lá na rua Schwan Schley, lá no bairro dos Estados. Já começaram, até para os pares vereadores me cobraram, para ter uma resposta. Foi equipada uma equipe que só vai fazer isso ali. Vai ter se não me engano, uma PC, né? Uma PC que só vai fazer aquele serviço. Eu sei que os pares vereadores, nós estamos cobrando muito aqui, e está certo também, e ele foi montada uma equipe. Como eu falei na vez passada, não podiam montar uma equipe por causa do concurso. Não tinha pessoal de chega para fazer isso. Agora, com o concurso, o pessoal voltando, agora eles podiam montar uma equipe. Então, graças a Deus, só para tranquilizar vocês, que vai ser feito aquele serviço agora. Que é a parte do município, né, vereador Rubens? Então, na parte que cabe ao Estado, nós, como vereadores, temos essa função também de ajudar o Executivo e cobrar a parte do Estado. No meu ver, o desassoreamento, sem a abertura do canal extravasor, que é a chegada lá, seria mais ou menos como nós afundar uma lagoa e não baixar a área de escape dela. Quer dizer, nós vamos afundar a lagoa, ela vai encher novamente até aquela medida. Assim acontece com o nosso rio. A pouca correnteza faz com que ela acabe inchando e elevando os níveis. Então, nós vamos sim encaminhar esse requerimento. Eu espero que todos aqui assinem com a gente, até porque se der para não pôr nome, eu vou pôr nome de todos, para que nós, em conjunto, cobramos essa explicação do governo estadual, porque nós estamos merecendo.
merecendo uma atenção do governo do Estado, porque o imposto daqui de Timbó sai muito para o Estado. E a gente tem que cobrar, sim, a execução dessa obra, pois nós dependemos disso também para poder levar um pouco mais de tranquilidade às nossas famílias. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas Marchetti. O senhor dispõe de até 7 minutos. Cumprimento meus companheiros da mesa diretora, demais vereadores. Cumprimento também a toda a plateia aqui presente, em especial ao nosso vice-prefeito Marcelo Ferrari, que se faz presente na noite de hoje, as pessoas que nos acompanham pela internet, também aos servidores desta casa. Na semana passada estive em Florianópolis, acompanhando a secretária de Saúde e Assistência Social, a Deise Mendes, onde, numa audiência marcada pelo ex-prefeito Laércio, assessor especial da presidência da Assembleia, com o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, buscando soluções em virtude dos atrasos de repasses com relação à saúde, que é de dever do governo do Estado para o nosso município, que já somam um total de aproximadamente R$200 mil. É um valor considerável para o município, pode ser não tão considerável para o Estado, porém nós tivemos recentemente, no ano passado, no ano retrasado, todos os vereadores que estiveram aqui sabem da nossa luta, e todos aqui foram parceiros da saúde no município, cobrando e buscando por parte do governo do Estado a quitação de suas pendências e das suas dívidas, não só do governo do Estado, mas também do governo federal, que por diversas vezes vem atrasando e atrasou os seus repasses, chegando a um montante muito maior do que este, e que preocupou muito o município, porque à medida em que o tempo vai passando e o governo não vai repassando aquilo que é de dever de repasse para a saúde do nosso município, obviamente que o município precisa retirar do seu cofre recursos que não estão previstos no seu orçamento, para que possa disponibilizar aos munícipes, possa disponibilizar às nossas famílias os programas básicos para a nossa saúde. E isso dificulta, e isso causa uma preocupação, uma dor de cabeça, isso gera um transtorno, isso faz com que a Secretaria de Administração e Finanças, junto com a Secretaria de Saúde, remaneje o seu orçamento para que possa, num português claro, tapar o buraco daquilo que é de dever, repito, dos governos, tanto estadual quanto governo federal. Então, tendo em vista as dificuldades enfrentadas em anos anteriores, levando em consideração que o governo do Estado não repassa recursos para alguns programas desde janeiro deste ano, ou seja, já estamos no mês de maio, nós procuramos então marcar esta audiência e conversar com o secretário adjunto, um rapaz chamado André Basso, que por sinal um ótimo gestor, se percebe pela linha de raciocínio e de forma de conduzir a situação muito reta, dizendo que nos próximos dias haveria uma solução desta situação, até porque criou-se dentro da Secretaria de Estado da Saúde a ideia de que não se abra mais nenhum novo programa e não se invista em saúde, em novas ações, antes de se resolver e de se pagar aquilo que está em atraso. Eu acho que é por aí que se começa. Então saímos de lá bastante otimistas e cremos que então o governo do Estado nos próximos dias deverá aí quitar a sua dívida, pelo menos uma parte, como prometeu, ainda talvez dentro do mês de maio, início de junho, e a outra parte posteriormente nos próximos meses de julho e agosto, e depois deixando as suas contas em dia. E isso é óbvio que traz uma tranquilidade, um otimismo, traz um certo oxigênio para que a Secretaria de Saúde consiga respirar e executar o seu planejamento de acordo com o seu orçamento, sem ter que tapar o furo daquilo que não é o seu dever. Também aproveitando o ensejo, na discussão
dessa noite com relação ao desassoreamento. Eu acho que esse assunto novamente foi abordado em virtude das fortes chuvas da última semana. E, levando em consideração esta situação, nós aqui já debatemos por diversas vezes este assunto também. E nós precisamos e entendemos a preocupação de cada parlamentar aqui e entendemos também a opinião de cada parlamentar aqui. Porém, nós temos que ter muita cautela e muita prudência para não levarmos informações à nossa comunidade que não seja possível ao nosso executivo municipal. Nós precisamos ter esta responsabilidade. Nós sabemos que existe uma grande dificuldade e um grande problema com relação às cheias no nosso município. E muito embora as pessoas estejam cansadas de ouvir falar sobre o JAICA, o JICA, seja lá como for, as pessoas já estão cansadas de ouvir este nome, estão cansadas de ouvir sobre este programa, sobre esta ação do governo do Estado, que inclusive executou algumas ações aqui dentro do nosso estado, no Alto Vale do Itajaí, em outras regiões, a elevação das barragens, enfim, e que também está contemplado dentro deste projeto ações que envolvem os nossos rios Benedito e Rio dos Cedros, mas são estas as ações que vão trazer, de fato, uma solução, um alento, pelo menos a diminuição do impacto das cheias aqui no nosso município. Nós já discutimos por diversas vezes, e eu acho que aqui muito bem colocado, tanto pelo vereador Haroldo, o vereador Martim, e colocou a respeito da retirada de areia por essas empresas. Essas empresas, obviamente, que elas têm única e exclusivamente o interesse econômico. Elas não têm interesse em retirar areia para ajudar com que façam desassoreamento, até porque, se fosse assim, elas retirariam. Ou seja, às vezes o material que se tira do rio por essas empresas não é um material economicamente interessante, porque não é um material bom para vender, não é um material bom para comercializar. Aí é claro que elas não vêm retirar, porém elas detêm a licença. Então é isso que o vereador Martim estava colocando, é necessário cobrar dessas empresas que já uma vez detêm a licença, retirem o segmento, ou então que se perca a licença para que outras empresas possam fazer esse serviço. É claro que isso poderia contribuir, mas solução já foi deixado claro aqui que não é. Então nós precisamos cobrar do governo do Estado. Então parabéns ao vereador Martim, vamos fazer uma moção de apelo sim. Precisamos cobrar do secretário Rodrigo Moratelli, que inclusive esteve aqui no nosso município, e eu não sei ainda se o CPF dele está inteiro, mas ele disse que rasgaria o seu CPF se não executaria essa obra até 2016. Nós já estamos em 2017, acho que é 2016. Não cumpriu por duas vezes, vereador. Não cumpriu a obra e não rasgou o CPF. Então nós deveríamos ir na secretaria, deveríamos entregar a ele uma moção de apelo aprovada nesta casa pessoalmente, e deveríamos pedir para ele o CPF e deveríamos rasgar na frente dele o CPF. Porque é assim que tem que ser. Se falou, se prometeu, tem que cumprir. Então, nós precisamos cobrar urgentemente do governo do Estado que cumpra as suas ações prometidas dentro deste programa, que aí sim nós podemos dizer e olhar para cada um de vocês, olhar para cada munícipe e dizer: agora vamos ter uma diminuição considerável das cheias no nosso município. Se não, caso contrário, tudo pode, de uma certa forma, contribuir, mas não resolve. E o município fica de mãos atadas. Até porque não tem como o município lá tirar. Nós temos 2 grandes rios que cortam a nossa cidade. É um problema muito grande, é um problema muito complexo. É diferente da realidade de outros municípios, de outras cidades, que talvez fazem algumas ações de desassoreamento, mas aqui é diferente. Nós temos 2 grandes rios, então há todo um cuidado, tem que se ter, e nem se pode simplesmente colocar ali um maquinário e retirar, e nem tem condições para isso. Nós precisamos ter a consciência disso, não se tem condições. Então nós temos que ter ações cobrando do governo do Estado, que aí sim nós vamos ter uma solução definitiva para este caso. Para finalizar, vereador Haroldo Fibes, é só uma palhinha com relação àquela situação da praça do bairro dos Estados. Acho que a sua cobrança é pertinente. Acho que uma vez que existe um projeto, é necessário a gente averiguar a situação desse projeto, se de fato a empresa entregou ou não entregou a obra, se era daquele jeito mesmo ou não era. Agora, com relação, por exemplo, ali à arborização,
Com relação à limpeza, eu acho que aí nós teríamos que também avaliar e rever essas questões todas. Eu acho que isso poderia partir da própria comunidade, né? Eu acho que isso poderia partir das próprias pessoas. Não custa nada ir lá plantar uma flor, não custa nada ir lá cuidar do jardim, é deles. Poxa, está sendo entregue para a comunidade. A obra está lá, é de vocês, usem, façam o que vocês quiserem, está aí. Não custa nada cada um fazer a sua parte. Então, quando a gente fala, muitas vezes, que o mundo, que a situação do nosso país, que as coisas necessitam de mudança, e muitas vezes é falado assim, as mudanças iniciam por nós mesmos, é desde aí. Muitas vezes o que custa a gente varrer a nossa calçada? O que custa a gente ir na frente da nossa casa, passar uma vassoura lá no meio-fio, limpar? Estou cansado de limpar na frente da minha casa, tem um problema lá, né? Mas entendeu? Não custa nada você limpar, não custa nada você ir lá arrancar um capim. Eu vejo um cidadão, inclusive, na rua Indaial, ali que mora no final da rua Bolívia, aqui na Corrente Indaial, está sempre lá, final de semana, geralmente, domingos de manhã, 4 horas da manhã, domingo de manhã, e está lá com o carrinho de mão, com a vassoura, limpando, ajeitando, sempre bonito. Poxa, aí que vem o detalhe, cada um faz a sua parte, um pouquinho. Sabe? Se cada um fizer um pouquinho, às vezes, mas na frente da minha casa, a prefeitura já não roça faz tempo. Tudo bem, a gente entende, vamos cobrar, vamos pedir para a prefeitura o que deu, secretaria de obra, precisa mais, né? Mais servidor, precisa roçar, porque não dá. Mas de repente não custa nada tu pegar lá a foice, né? O zenzo, aquele negócio lá, passar lá 15 minutinhos, pronto, está limpinho, está bonitinho. Você contribuiu, você fez a sua parte. Então a gente precisa também pensar e repensar nessa situação. 1 minuto, vereador. Obrigado. Já encerrei a minha fala. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Guilherme Voigt Júnior. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, as pessoas que aqui se fazem presente, acompanhando a nossa sessão, nosso vice-prefeito, diretor do Jornal Cidade, Lulo, que é suplente a vereador, enfim, as demais pessoas aqui que eu não vou lembrar o nome, mas que estão aqui nessa noite e se sintam bem nesse lugar, aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares, também aos nossos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, vejo que veio à tona novamente essa questão de desassoreamento do rio, a preocupação das cheias, e é muito pertinente esse debate, acho muito legal isso. Se dependesse de cada um de nós aqui, esse rio já estaria limpo, né? De tanto que nós já estamos cobrando isso, ano após ano, e tantos técnicos aqui que vieram a essa casa, usaram essa tribuna, em outro local também, que foi alugado para debater sobre isso, e as promessas, como o próprio vereador e presidente Douglas falou, do Moratelli, que ia rasgar, eu estava presente também quando ele falou isso. Assino, sim, contigo também, Martinho, a moção de apelo, de repúdio, pode ser até de repúdio, porque o vereador Fibes também faz duas. Porque é lamentável o que está acontecendo, né? Até porque, né, vereador, chega a ser um descaso, né, com a nossa região, né? E isso nós debatemos muito nessa casa. O vice-prefeito Marcelo, que estava nessa casa, o vereador que foi o Jorge, que foi vereador, que é nosso prefeito, também aqui, nós brigamos muito. Os 3 vereadores, eu, Fabrício e o Xinha, nós fomos aos locais para conseguir, através das empresas, empresários, ceder terrenos perto dos rios aqui em Timbó, e nós conseguimos 2 terrenos muito grandes na beira do rio, para depósito desse material que seria retirado dos rios, mas aí esbarrou naquelas leis ambientais e isso tudo impede para que isso aconteça. Tenho a consciência, como os demais vereadores têm, que não vai resolver o problema a extração de areia do rio, não vai, isso é fato, porém vai amenizar, né, vereador Rubens? Vai amenizar. Eu tenho falado aqui frequentemente e insisti muito nessa questão de que se nós tirássemos 1 metro
de areia do rio, certamente 1 metro de areia do rio, por sua extensão, onde eram tirados, certamente aquelas pessoas que pegaram 10 centímetros de água na sua casa, não pegariam, se nós limpássemos os rios. Claro que o desassoreamento geral é coisa da União, é coisa do Estado. Esse canal extravasou, tem que existir, tem que, como os geólogos aqui falaram, que tem que implodir algumas pedras no leito do rio, etc. e tal. Faz-se necessário isso para amenizar totalmente, ou melhor, resolver em 70% talvez as cheias no nosso município. Agora, se nós tirarmos areia, porque está totalmente assoreado o nosso rio. Se você pegar 2 copos d'água, deixa um vazio e outro cheio. Se você usar aquela água daquele copo cheio com metade de areia dentro do outro copo, você vai colocar aquela água e vai transbordar, porque tem areia. Agora, se você tirar toda aquela areia lá de dentro e jogar a água de um copo para o outro, vai estabilizar. A lâmina de água, foi esclarecido isso, é a mesma, sendo ela com areia ou sem areia. Foi o que o Martinho falou, o vereador Martinho. É a mesma. O que a gente, inclusive isso eu pedi para o técnico também, ele disse que o volume de água será maior, ele estando limpo. Então, vai amenizar se fizer uma limpeza. Infelizmente, o nosso governo do Estado promete e não vai fazer. Não tem dinheiro para isso, né? A não ser que venha dinheiro de fora, de talvez alguns corruptos, né, desses nossos políticos, né? E entrando já, aproveitando, presidente e vereadores, é justamente sobre isso que eu quis usar a tribuna nesta tarde. Eu fui às ruas, e aqui eu critiquei muitas vezes os políticos do PT, Marcelo sabe disso, né? Os grandões do PT, do PP, do PMDB, enfim, de todos. E também dizia que se tivesse alguém do meu partido, PSDB, envolvido nessa corrupção, que está generalizada no nosso país, também usaria a tribuna para falar. Então, falar o quê? Falar o quê agora do nosso homem maior do PSDB, que era o presidente do partido, Aécio Neves, que eu fui para a rua, eu e muitas outras pessoas, muitas pessoas de Timbó, com bandeira, defendendo a candidatura à presidência do senhor Aécio. E hoje foi cassado, né? Homem cassado pelo Senado Federal, pela Justiça, um senador cassado pela Justiça. E vai preso. E se eu pudesse prendê-lo, eu iria prendê-lo. O problema é o seguinte, senhores, não adianta só prender. Foi comprovado e está às claras para todos. Eu não estou só falando do Aécio, de todos que roubaram. Roubaram, vão para a cadeia, mas daqui a pouquinho estão soltos e não vão devolver dinheiro nenhum. Teria que devolver tudo que foi roubado e ainda com juros e correções monetárias. Vá você, cidadão, emprestar um dinheiro no banco para ver se você vai devolver aquilo que você pegou emprestado. Se você não vai devolver o dobro daquilo que você pegou. Agora, os ladrões se apoderaram do dinheiro público do cidadão brasileiro, que paga seus impostos em dia, porque se não paga, os seus bens são retidos, vai para a dívida ativa, enfim, tantas outras artimanhas que são usadas. Nós aqui recolhemos nossos impostos, senhor presidente, e ficamos com 13% do que é recolhido no nosso município. E o resto vai tudo lá para o Estado e para a União. E para nós conseguirmos migalhas, nós temos que ir lá para Brasília, buscar para o governo do Estado. Nós não conseguimos dinheiro para a saúde, está aqui a nossa saúde pendendo e dependendo do dinheiro que não vem. O senhor quer falar, senhor presidente? Primeiro, lhe parabenizar. Eu acho que é isso mesmo, Pacto Federativo. Nós precisamos fazer, deveria acontecer, mas muito embora isso seja uma utopia, parece, né? Mas deveria ficar uma maior parte dos recursos aqui, sim, porque aí seria tudo muito mais fácil. E segundo ponto,
possivelmente nessa situação, eu acredito que o senhor vai me compreender melhor. Quando no ano passado eu dizia que, quando iniciou-se uma certa campanha, não vote no PT, e eu dizia, não é o partido que faz a pessoa. O partido não muda o caráter de ninguém. O partido não altera, não muda, não interfere no caráter da pessoa. Isso vem de berço, isso é da pessoa, isso é algo que se pode haver um desvio de conduta, um desvio de caráter, pode. Mas isso depende da pessoa e não do partido. Eu acho que era isso que eu tentava naquela ocasião demonstrar aos nossos cidadãos. Obrigado, vereador Douglas, presidente. E se nós analisarmos friamente, para encerrar, senhor presidente, não vai sobrar ninguém, né? Não vai sobrar ninguém. Não é só os políticos, se a gente analisar, não é só os políticos, é os empresários, não todos, pelo amor de Deus, mas empresários envolvidos, judiciário envolvido, está todo mundo enrascado, parece uma corrente que não tem mais, se puxa aqui, arrebenta lá, se arrebenta lá, puxa aqui. Gente, é lamentável o que está acontecendo no nosso país. Aonde esse país vai parar? O que vai acontecer? Não tem mais ninguém que se salva. E se lá tem alguém com um nome que não está manchado, daqui a pouquinho aparece também. E aí, o que vai acontecer? Quem são os homens que nós vamos votar ano que vem para estar representando o nosso país? Vereador Fibes. Também quero lhe parabenizar, né, pela iniciativa e pela hombridade de estar falando de uma pessoa do vosso partido. E também em relação a essa questão de devolver o dinheiro, no direito tem uma figura de repetição chama-se repetição de indébito, quer dizer, quando a pessoa se apropria indevidamente de um valor de outrem, né, ela é obrigada muitas vezes, tem alguns casos específicos, a devolver em dobro, né? Então, assim, eu acredito sinceramente que deveria ser aplicado também em relação a essas pessoas que se apropriam indevidamente, né, de dinheiro público, esses políticos, né? Para mim não é político, para mim é ladrão. Então essas pessoas ali, essas deveriam ser obrigadas a devolver, inclusive em dobro e atualizado, né? Assim como acontece na vida privada, na vida civil. Obrigado, vereador Fibes. Eu encerro dizendo, tem mais alguma coisa para dizer? Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador John Adriano Schwartz. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, plateia aqui presente. Também cumprimentar Sidney dos Santos, assessor do deputado Jean Kuma aqui presente, vice-prefeito Marcelo e também o Schredinha do jornal A Cidade e aos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Quero aqui fazer uns comentários referente a algumas indicações desta semana. A de número 197, que o poder público, Poder Executivo, através do setor competente, busca juntamente ao Ministério Público e os proprietários e atuais proprietários dos imóveis a regularização do loteamento existente na rua Fritz Pitzke, no bairro Pomeranas. Eu sei que esse foi um trabalho que foi desenvolvido já na gestão passada. Eu acho que alguns loteamentos foram feitos, esse ajuste de conduta, mas ali, então, nesse ponto ali, nesse loteamento, pelo que eu tenho conhecimento, não teve avanços, então, muitos moradores ali já moram há vários anos ali neste loteamento, e até hoje, então, não tem suas escrituras. Existe lá uma questão familiar também, que eu sei que é bem complicado para achar uma solução para esse problema, mas eu imagino que, se tiver a força de vontade
tanto da promotoria, tanto do município e dos moradores, principalmente, em conjunto, desenvolver algum projeto, alguma iniciativa. Esse loteamento ele já está em partes concluídas, que é a iluminação, já tem meio fio, já tem rede de esgoto, então, mais mesmo é a parte burocrática ainda que falta, na verdade, para a solução desse problema. Então, gostaria que o Poder Executivo estudasse a possibilidade de talvez fazer uma reunião ou buscar de alguma forma uma solução para que essas pessoas então possam ter as suas escrituras também ali na Rua Fritz Piske, no bairro Pomeranos. A outra também, se eu não me recordo, acho que já foi comentado alguma coisa nesse sentido, mas também foi uma indicação que eu já fiz no ano passado, de número, este ano, de 196, que o setor executivo realize obras de recuperação no trecho de concreto na rua que corresponde às ruas as curvas acentuadas existentes no Parque Freimund Germer. Se não me engano, alguém comentou que já estava sendo estudado alguma coisa nesse sentido, então eu pediria que fosse, de repente, visto isso com uma breve urgência. Realmente, vereador, foi falado, vai ser começada as obras, as curvas mais acentuadas, né? Isso, são duas curvas onde que o concreto já está, no caso, meio que detonado e realmente inviabilizando quase o tráfego ali e o acesso ali para as pessoas e o turista ali na parte mais alta ali do morro. E neste mesmo formato, eu estarei também fazendo uma indicação na semana que vem, que de repente fosse feito um estudo na Tifa Piritz, na Tifa Krieger, na localidade de Mulda Alta, onde que é acesso com a divisa de Pomerode. Nesse local existe um morro bastante acentuado e quando acontece esses dias de chuvas e essas tempestades ali, muitas vezes causando ali deslizamento e também esburacando ali a estrada, se tornando quase inviável a passagem de veículos naquele local. Lá também tem dois pontos críticos, que é o início do morro e quase na divisa com Pomerode. Então, talvez também que de repente pudesse ser feito um projeto, alguma coisa nesse sentido, de nesses dois pontos fazer uma concretagem para daí trazer a solução definitiva para aquele local também. Outra indicação de número 198, onde que estou vendo, juntamente com o Executivo, solicitando a possibilidade de pavimentação do início da rua Mondaí, ali no bairro Pomeranos. Ela é uma rua em frente a Benjamin Constant. Eu sei que em toda extensão provavelmente vai ser inviável ainda, porque ela não está totalmente construída ali nessa rua, mas no início ali já inclusive existe um prédio e mais para cima já existem umas moradias. E o grande problema é o seguinte, justamente em dias de chuva, o que acontece? Toda vez acaba escorrendo macadame e lama ali, tanto na ciclovia, ali da Rua Pomeranos, como também essa lama ela acaba escorrendo pela Rua Pomeranos e vindo ali, ficar parado tudo ali na entrada da Rua Pomerode, ali no Salão Tesc. Então, eu imagino, se conseguíssemos pavimentar ao menos o início dessa rua, eliminando esse problema dessa erosão, ali então se evitaria um grande problema ali já existente nesse local. E também, da mesma forma, através de indicação número 188,
estou solicitando a possibilidade de pavimentação da Rua Joinville. Nesse local também existe uma constante reclamação dos moradores, principalmente os que se diz a poeira. Muitas vezes acaba sendo feito o serviço de irrigação, mas muitas vezes acabam ficando dias sem acontecer esse serviço. Então, também constantemente existe relato de moradores ali e reclamando dessa questão, principalmente que se diz da poeira em si. Também quero aproveitar mais uma vez, então, como o líder de governo já andou, no caso, comentou, se existe já, então, alguma previsão de fazer a limpeza e desassoreamento ali no bairro Pomerano. Já tem alguma data para isso acontecer? Não, eu não sei os locais, mas eles estão, a equipe já está pronta, já está, claro, com essa chuva, tudo, né, atrasou também, mas tem uma equipe que vai só fazer isso. Então, como já falei, foi feito lá na rua Schwanschlei, aí no bairro do Estado, e assim agora com tempo bom, com certeza eles vão fazer agora a abertura daqueles, como a gente diz, riachos, né? Uhum. Que de extrema importância esse serviço, mais uma vez agora, essa semana com essas chuvas, então as pessoas vêm cobrando isso também. Sobre a questão de desassoreamentos também, eu vejo que com certeza não é a solução a retirada do rio, mas com certeza vai amenizar em muito o problema da comunidade e das pessoas que são atingidas, e principalmente com a retirada da areia acaba aumentando a fluidez da água. A água ela vai ter mais vazão e vai automaticamente poder escorrer muito mais rápido do que tendo uma barreira ou uma banca de areia, muitas vezes impedindo esta vazão. Então, como já foi falado, tanto eu, o Fabrício, o Tucci, ano passado a gente fez várias visitas, inclusive fizemos uma visita na cidade de Pomerode, onde que fizeram um trabalho muito bem feito, em parceria com o município, a Defesa Civil, e também empresas que fizeram essa retiragem desse material excedente dentro nos rios. É de extrema importância, então, e espero que realmente o prefeito atual, Jorge, abrace essa causa também e busque uma forma, essas empresas que têm essa concessão, e façam que eles realmente façam o trabalho deles, que é essa retirada. Inclusive, no ano passado, como tu também falou, nós fomos vários lugares, inclusive para ver a viabilidade de fazer depósito, mas acabou não dando certo. Inclusive, além disso, num sábado à tarde, eu também fui com o proprietário de uma dessas extrações de areia. Fomos em mais outros lugares e tínhamos lugares, mas eu acho que, de fato, o que faltou ali é interesse do proprietário mesmo de começar a iniciar esse serviço, porque não é por falta de lugar ou de fazer o depósito da areia. Então, muitas vezes, eu acho que realmente falta interesse do proprietário que tem essas concessões. E eu acho que tanto a iniciativa do Jorge, junto com a promotoria, de chamar e cobrar deles, com certeza é muito importante para a nossa comunidade. E, por último, também solicitei já na semana passada... Um minuto, vereador. Na semana passada, onde que não usei a tribuna, onde também solicitei a recuperação e a concretagem do ponto de ônibus ali na Cedro mais esquerda, em frente a Tifa Wicked, onde que está praticamente inviável das pessoas estar ali esperando o ônibus naquele local. Então, eu solicitei que fosse feita uma base de concreto e também que fosse instalada uma lixeira naquele local, porque eu constatei que existia lixo jogado ali no capim, ali nas proximidades. Então, seria muito importante que fosse isso. Uma coisa simples, mas que com certeza seria viável ali para aquela comunidade. Muito obrigado a todos.
Passamos aos pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário vereador Martim de Souza Filho que faça chamar dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagne. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, como líder do PMDB, me traz aqui essa tribuna. Sinceramente, nem tinha muita vontade de vir falar disso, porque não é de hoje que eu venho criticando o meu partido a nível nacional, estadual e também municipal. Agora, os acontecimentos que vêm tido aí nas 2 últimas semanas são alarmantes e muito tristes. Tristes porque tiram a esperança. Eu até estou muito curioso para saber como é que vai ser ano que vem o índice de brancos, nulos e abstenção. Não dá vontade mais de votar. O sistema democrático de direito, o Estado de direito democrático, virou uma bagunça para corruptos fazerem a festa. E até então, eu estava olhando ali agora, a JBS doou em 2014 14 milhões de reais declaradamente para os nossos candidatos. E é engraçado que eles jogam para todo lado, né? Desde o governador que ganhou até o Vinhati que perdeu. Então, quem ganhar, ganhou dinheiro. Vão estar assegurados. Isso declarado. Mas também falaram em 1.829, se eu não me engano esse é o número, políticos que receberam propinas. E a gente sabe que o valor de 14 milhões declarado, que daí seria o tal do Caixa 1, não é o que acontece apenas nas eleições. As campanhas têm sempre o Caixa 2, e se for entrar a fundo aí, a gente sabe que realmente vai ser difícil se salvar alguém, inclusive para a Câmara de Vereadores. Mas o que mais me deixa desanimado, triste nessa situação, presidente, como líder do PMDB nessa casa, é ver que o Eduardo Cunha conseguiu, através da sua aceitar o processo de impeachment, derrubar uma presidenta. Ele deu o pontapé inicial. E agora na cadeia ele está dando o pontapé inicial para talvez a queda do segundo presidente. Em pouco tempo. Porque mesmo depois de tudo o que está acontecendo, de todas as manifestações feitas e com participação de todos nós, da atual legislatura e da legislatura anterior, mesmo assim ainda continuam as falcatruas nesse país. Mesmo assim, um dono de uma empresa que recebeu um monte de dinheiro do BNDES para comprar empresas nos Estados Unidos. O governo do PT, quando estava à frente do BNDES, a média era 7 meses para se liberar um processo dentro do BNDES. Para dar dinheiro para o JBS levou 22 dias. 22 dias. Para né? Um doce. E aí vem o dono de uma empresa dessa, ajudada pelo nosso dinheiro, pela nossa contribuição, às 11 horas da noite, sem estar na agenda oficial, falar com o presidente do PMDB, que foi presidente estadual do PMDB há muito tempo, estava se eternizando no poder, nem sei mais se é ainda. Sabe dizer, Fibis, quem é o presidente estadual nacional do PMDB hoje? Eu nem sei, tenho até vergonha, porque esse PMDB aí é uma vergonha, um câncer. O PMDB é o câncer do Brasil, porque o PT está lá por causa do PMDB. Isso já falei aqui nessa tribuna. E aí o cara vem, fala um monte de atrocidades, dizendo inclusive que tem no bolso um juiz, um promotor, e o presidente da República simplesmente finge que não ouviu, aí diz ainda que está acostumado a escutar bobagem. Deve realmente, isso eu concordo com ele. Então é triste porque isso aconteceu agora, há pouco tempo, e mostra que, infelizmente, tudo o que está acontecendo não está servindo para disciplinar e melhorar os nossos políticos. Estão apenas procurando outras formas de fazer as suas sacanagens. Me faz lembrar o filme Tropa de Elite, no filme 2, quando o capitão lá chega
trabalhar na Secretaria de Segurança Pública e acha que estava resolvendo os problemas da criminalidade dentro da polícia. E, na verdade, eles apenas acharam outra forma de roubar. E aí, Xinha, é duro. É duro porque você olha, não escapa partido nenhum, não escapa pessoa nenhuma. E, infelizmente, o que é pior, nós temos o governo que merecemos. Todos vocês aqui, com certeza, se não diariamente, mas quase que todo dia, são atacados por pessoas pedindo dinheiro, pedindo vantagens, seja lá da ordem que for. O povo brasileiro é corrupto por cultura. E eu não vejo nenhuma indicação de que isso vai mudar. Temos que brigar um monte para fazer qualquer alteração. Temos aqui uma senhora que tem um problema aí com o seu filho, está tendo que lutar um monte para fazer mudança na legislação para que tenha alguma modificação no nosso cenário, coisa que por si só já devia estar resolvida. Hoje aqui a nossa palestrante do curso, que nós tivemos um curso aqui o dia inteiro sobre plano plurianual, ela disse que em 2021 é para acabar o dinheiro do Fundeb. E aí? Quer dizer, eu não vejo a educação melhor, eu não vejo nada. Então, não era o PT, isso aí tem que concordar com o presidente. Saiu de dentro do partido PMDB, aquele adesivozinho, né? Com a bola prendendo o Lula. Eu quero ver se agora vai sair lá de dentro do PMDB para prender o Temer, para prender o Aécio. Porque ficar jogando e apontando é fácil. E isso eu nunca fiz aqui. Todos os partidos eu sempre critiquei. E, infelizmente, assim ou é. O que nós vamos lutar é por uma envergadura melhor. Que a gente passe a tratar as coisas públicas com o respeito que elas merecem. Mas não sei se isso vai acontecer. Eu até pensei em fazer uma nota de repúdio ao presidente, mas, sinceramente, é mais um documento para ser jogado na lixeira. Seria isso, senhor presidente. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Discussão única. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 10 de 2017. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 10 de 2017. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria, textos já conhecidos e divulgados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. A emenda está em votação. Senhores vereadores que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a emenda passa a fazer parte integrante do texto do projeto de lei número 10 de 2017. Segundo item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 10 de 2017 autoriza a concessão de atividades culturais por entidades deste município, alterado pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria, textos já conhecidos e divulgados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a elaboração da redação final. Terceiro item da pauta, discussão única, emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 16 de 2017. Altera o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei número 16 de 2017. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria, textos já conhecidos e divulgados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O texto da emenda passa a fazer parte integrante do projeto de lei número 16 de 2017.
Quarto item da pauta, discussão única, projeto número 16/2017, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Equilíbrio Vital de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais, alterado pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e divulgados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a elaboração de sua redação final. Quinto item da pauta, pedido de informação parlamentar número 2 de 2017, leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que o Poder Executivo preste as informações necessárias explicando o porquê da não finalização das obras da Praça de Saúde construída junto à Associação dos Moradores do Bairro dos Estados, bem como apresente o projeto aprovado e que deveria ter sido cumprido pela construtora contratada até o dia 25 de nove de 2016 e, sendo o caso, por que não está cobrando a conclusão da referida obra em relação à construtora? Justificação. Para fins de fiscalização, inclusive a pedido da comunidade local, mormente, porque a obra em questão custou mais de R$110 mil e, apesar de ter sido entregue à comunidade há algum tempo, até hoje continua inacabada. Sala das Sessões, 23 de maio, vereador Haroldo Fibes. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Conforme eu já mencionei na tribuna anteriormente, para fins de fiscalização e a pedido da comunidade, especialmente porque, afinal de contas, foram R$110 mil empregados nessa obra, dinheiro nosso, né? Apesar de ter vindo através de uma emenda de deputado estadual, mas, de modo geral, é dinheiro público investido em favor da população, mas, no entanto, o que a gente percebeu nas fotos, aí, conforme demonstrado anteriormente, ao que tudo indica, não está finalizada ou não deve estar de acordo com o projeto. Não quero crer que algum projeto aprovado fique nessa situação de falta de grama ao redor ali do próprio parque. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Sexto item da pauta, requerimento número 7 de 2017, leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 7 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie a ADR, Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó, para que, de acordo com a explanação que se encontra no site do DEINFRA Santa Catarina sobre o FXD, ou a faixa de domínio, busca-se saber quem serão os responsáveis pela manutenção ou as roçadas, limpeza dos terrenos que ficarão no referido espaço próximo às rodovias. Justificação. A área de terras determinada legalmente por decreto de utilidade pública para uso rodoviário, sendo ou não desapropriada, cujos limites foram estabelecidos em conformidade com a necessidade exigida no projeto de engenharia rodoviária, nas rodovias em uso e que foram implantadas sem projeto e também naquelas que não possuem decreto de utilidade pública, adota-se como limite lateral ou faixa de domínio a área contida entre o eixo da rodovia até a distância perpendicular de 15 metros para ambos os lados, do início da rodovia até o seu término. Este vereador que subscreve sugere que sejam utilizados para pastagens de animais, bovinos, equinos, etc., para manter a limpeza, caso não haja previsão legal de quem seja o responsável pela manutenção de tais terrenos. Sala das Sessões, 23 de maio de 2017, vereador Rubens Borcher. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, os senhores, ou melhor, concedo a palavra ao autor. Vereadores, eu já comentei na última sessão, terça-feira passada, eu acho isso uma vergonha, porque o DINFRA não consegue nem
nem cuidar de 3 metros do acostamento. Gente, pensa, vocês estão cobrando, todos os vereadores estão fazendo aqui indicações agora para ADRs, né, ADR, e para o de infra. Agora imagina, agora eles querem obrigar do meio do asfalto 15 ou 20 metros, não se sabe, tem lugares é 20 metros, é 15. 20, né? É, 30 metros, mas de um lado 15 metros. De um lado, né? Agora eles querem obrigar a pessoa a afastar, fazer cerco, o muro. Então, como estava acontecendo agora, eles deixavam o gado, pastagem. Claro, com certeza, um dia que vão fazer a rodovia, eu concordo. Aí é obrigatório afastar. Mas, gente, quem vai limpar esses 15 metros de um lado? Estou me referindo a um lado. Quem vai limpar isso? Então, isso está acontecendo para Timbó a Rodeio, Timbó a Rio dos Cedros e Timbó a Benedito. Agora, eu gostaria, eles me dão uma resposta. Quem vai fazer essa limpeza? Quem vai manter essa manutenção? Claro, com certeza, eles obrigam a pessoa que construir agora. A pessoa que construiu um muro tem que afastar 15 metros. A pessoa que fizer uma casa para seus filhos, que tem bastante terreno, eles têm uma frente muito longa, eles são obrigados a afastar 15 metros. Eu acho uma vergonha isso. Então, eu queria uma resposta, que eles me dessem uma resposta, então. Quem vai fazer aquela manutenção? Nós vamos achar bonito se você vai para Rio do Cedro, lá uma capoeira na frente das casas. Quem é a pessoa que vai se botar lá sábados e domingos limpar para o governo do Estado, para o de infra? Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o requerimento será encaminhado na forma regimental. Levando em consideração a urgência dos projetos número 10 e 16, tendo em vista os repasses às entidades ainda no mês de maio, e nós precisamos homologar a redação final desses projetos, eu peço a compreensão dos nobres pares e convoco uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Certo? Quinta-feira, 11 horas da manhã, para que possamos homologar a redação final dos projetos de lei número 10 e número 16. E informo também que no próximo dia 29 de maio, às 16 horas, será realizada no plenário da Câmara a audiência pública para a demonstração das metas fiscais do Poder Executivo relativas ao primeiro quadrimestre de 2017. Todos estão convidados a participar. Obrigado a todos pela presença e boa noite.